Nós devemos tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com a conversa dos outros, com as mensagens que nós recebemos. Hoje tem existido muita confusão, tem se espalhado muitas mentiras e muitas pessoas têm acreditado. Existem 3 regras para quando você ouvir uma notícia, para que você não seja enganado. A primeira é o quê? É duvidar, criticar e determinar. Eu vou contar aqui uma história para você entender. Houve um rapaz que ele foi num casamento. E ele estava lá assistindo o casamento, era de um colega dele, e ele voltou para a casa dele. No outro dia, um amigo desse rapaz que não foi no casamento, conversando com ele, falou assim: aí, você foi lá no casamento do fulano ontem? Aí ele falou assim: ah, fui sim, fui lá no casamento dele. E aí, como é que foi o casamento? Aí ele disse assim: ah, o casamento? Ah, o casamento foi assim, a hora que aconteceu isso no casamento, aconteceu aquilo, só que quando terminou o casamento, um foi parar no hospital, outro foi pro cemitério e o outro foi pra delegacia. Aí o rapaz falou assim: mas o que aconteceu? O que foi que houve? Só que nessa, como eles estavam com pressa, o rapaz falou assim: olha, amanhã eu te conto. Agora tá chegando o meu ônibus aqui, amanhã eu conto pra você. Aí esse rapaz que ouviu essa história ficou com isso na cabeça, né? Puxa vida, o que foi que aconteceu lá no casamento? Um foi pro cemitério, outro foi pro hospital e outro foi parar na delegacia? Então deve ter havido uma tragédia, mas eu não vi falar nada de tragédia. E esse rapaz então começou a espalhar para todo mundo. Olha, teve um casamento ontem e lá no casamento aconteceu uma tragédia no casamento. Uma pessoa foi parar no hospital, outro foi para o cemitério e outro foi para a delegacia. Houve uma tragédia, acho que teve algum problema lá e essa notícia correu. E todo mundo querendo saber o que tragédia que era essa, o que tinha acontecido e o que tinha havido, e virou aquela conversa por causa dessa história, né, do casamento. Aí, passado alguns dias, esse rapaz encontrou um amigo dele e falou assim: ô fulano, eu tô te procurando há tanto tempo, me conta direito essa história, porque tá todo mundo querendo saber essa história do casamento. Aí o rapaz falou assim: mas que casamento? Aquele casamento que você foi, que você participou, que eu perguntei pra você, e você falou que um foi pro cemitério, outro foi pro hospital, e outro foi parar na delegacia. Nossa, me conta essa tragédia, o que foi que aconteceu? E aonde foi que aconteceu que ninguém tá sabendo disso? Aí o rapaz falou assim: peraí, o que você tá dizendo? Que aconteceu tragédia? Aconteceu uma tragédia. Não, fulano, você entendeu mal. Não aconteceu tragédia nenhuma. Aí o outro disse: mas como que não aconteceu tragédia? Você disse que um foi parar no hospital, outro foi parar no cemitério e o outro foi parar na delegacia? Só pode ser tragédia. Aí o outro falou assim: não, fulano, não é nada disso. É que você não deu tempo de explicar direito, mas não aconteceu tragédia nenhuma. O casamento foi bom. O problema é que eles não tiveram tempo de preparar a lua de mel, porque todos eles trabalham. Aí o outro falou assim: trabalha? Trabalha. Por isso que cada um foi para um lugar. O outro falou assim: mas então me explica, o que foi que aconteceu? Olha, a noiva, ela é enfermeira. Acabou o casamento, ela foi trabalhar, ela foi para o hospital. O noivo, ele é policial. Acabou o casamento, ele foi para a delegacia. E o pai da noiva, ele trabalha no cemitério, ele é coveiro. Acabou o casamento, ele voltou para o cemitério. Ah, eu falei: nossa, mas eu já falei, já entendi tudo errado. E por aí ficou a história. Veja a confusão que aconteceu. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Temos que analisar, temos que prestar muita atenção. No livro de Isaías, no capítulo 42,
lá no versículo 19, lá no versículo 20, Deus fala assim: tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tem os ouvidos abertos, nada ouves. Então Deus fala que o povo dele, muitos que são do povo de Deus, vê muitas coisas, mas não observa. Dá crédito a tudo. Qualquer mensagem que ela recebe, ela já acredita e manda para os outros. Qualquer conversa que ela ouve, ela já acredita. E hoje a mentira está espalhada na televisão, a mentira está espalhada na internet, a mentira anda para tudo quanto é lado. Então, quando você ouvir uma notícia, qualquer coisa que você ouvir falar, você tem que fazer 3 coisas: duvidar, criticar e determinar. Por exemplo, duvidar. Olha, o fulano fez isso. Então, primeiramente, você duvida. Mas ele fez isso mesmo? Você viu ele fazendo? Segundo, criticar. É perguntar: mas por que ele fez isso? Qual a razão dele fazer isso? Depois que você duvidar e criticar, aí você determina. Determinar o quê? Você vai julgar. Ah, eu acredito que essa notícia é verdadeira. Eu acredito que essa notícia é falsa. Então isso tem faltado muito. As pessoas têm recebido mensagens, notícias, e elas já têm acreditado nisso e passado para os outros. É como a história aí do casamento. Não teve tragédia nenhuma. Um foi parar no hospital porque trabalhava lá. Outro foi parar no cemitério porque trabalhava lá. E o outro foi parar na delegacia porque trabalhava lá também. Então preste muita atenção quando você receber, quando você ouvir qualquer notícia. Duvide, critique e determine. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.